CSI da aviação. E hoje o nosso tema ele é bem interessante. Vamos falar sobre a psicopatia aeronáutica. Nós vamos aqui analisar rapidamente dois acidentes, mas fora do aspecto da investigação criminal e até mesmo da investigação técnica. É uma abordagem da psicologia, também da psicanálise e, por que não dizer, da psicologia forense. E também, por que não dizer, e a gente vai falar um pouquinho sobre neurociências. E este bate-papo tem um documentário muito bom sobre esse assunto, que é Queda Livre, Downfall, onde nós vamos analisar esse documentário. Eu recomendo que todos assistam, pois fala da queda de dois aviões, e aqui nesse documentário há palestras, há entrevistas com as pessoas envolvidas. Então, muitas das coisas que nós vamos falar aqui tem como base esse documentário e, é claro, se alguém quiser, tiver acesso, o relatório da investigação. Mas este acidente, dentro da ótica que aqui nós vamos conversar, ele é impressionante. Vamos fazer uma análise dentro da psicologia forense, neurociências e psicanálise. Então aqui eu não vou comentar muito sobre o aspecto técnico, tá? Hoje não é o caso, mas mostrar o que é que está acontecendo com a aviação no mundo e no Brasil. Eu vou falar um pouquinho sobre soft skill. Na realidade é o nosso bate-papo aqui. Soft skill é uma expressão muito utilizada no empreendedorismo entre executivos, que é uma habilidade requisitada dos profissionais. Essa habilidade ela está voltada não diretamente à competência ou habilidade técnica, mas em comportamento e conduta. E nestes dois acidentes que nós vamos conversar aqui, eu vou falar enfatizando a soft skill. É interessante, esses dias eu estava conversando aí com um engenheiro da Embraer, um lançamento do livro, e eu o elogiei pelo brilhante trabalho da Embraer sobre o aspecto técnico, tecnologia, aviônica e assim por diante. Mas fiz uma abordagem que a Embraer não tem nada a ver com isso, mostrando que a capacidade, a habilidade, o comportamento, conduta dos profissionais envolvidos na aviação não tem acompanhado o avanço da tecnologia. Então nós temos aí aviões maravilhosos, lindos, maravilhosos, voando e acidentes ocorrendo não pela engenharia aeronáutica, não pela aviônica, mas sim pelos profissionais. E quando eu falo profissionais, não só pilotos. E aqui nós vamos hoje falar de uma triste realidade dos profissionais que, na minha opinião, são psicopatas, não são profissionais da aviação. E você vai entender por que eu estou chamando de psicopata. Roda a vinheta. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Estamos aqui no SampaCast Teia Lapa, com apoio aí do Heitor e da Thaís. Heitor, muito obrigado pelo apoio e vamos que vamos. Lembrando que esse assunto e outros assuntos relacionados você pode encontrar no canal do YouTube do Professor Calazans. Assine lá, subscreva-se, né? Se inscreva no nosso canal e também assine o sininho. Assim que nós inserirmos qualquer outra informação, você vai receber automaticamente. Para mais informações, calazans.daniel@gmail e também gmail.com, né? E também o nosso telefone que é Zap. Ok? Lembrando que no nosso site você pode encontrar ali vários cursos e várias concepções. CSI da aviação, peritos aeronáuticos e também a Academia do Direito Aeronáutico. Você participando da nossa academia, das nossas concepções, você vai ter acesso a vários estudos de casos de acidentes aeronáuticos e também ao nosso Instituto Professor Calazans. Você tem ali vários cursos relacionados à aviação ou não. E também você tem ali a galeria de peritos aeronáuticos. Você pode se tornar um perito aeronáutico. Inclusive, nós vamos fazer um encontro de peritos aeronáuticos e nesse encontro nós teremos ali vários peritos, pilotos, advogados, investigadores e nós vamos conversar sobre esse acidente. Você sendo
inscrito, ativando o sininho. Assim que nós inserirmos esse encontro, você vai receber o link desse encontro. Lembrando que esse encontro, conforme eu já falei, são peritos, profissionais, pilotos, gabaritados, que vão... Pilotos também, controladores, mecânicos, vai ter um mecânico trabalhando conosco aqui e vão dar aí a sua opinião sobre esse acidente. Psicopatia aeronáutica. Quando eu falo de psicopatia, eu dou como uma orientação, lembrando que esse termo, psicopata, que eu vou usar muito aqui, é um termo técnico, e na minha opinião, esse livro Mentes Perigosas, da Ana Beatriz Barbosa, a qual sou fã número 1 dela, o trabalho que ela faz é excelente, onde ela fala sobre a psicopatia, fala sobre o narcisismo, e neste livro, Mentes Perigosas, ela aborda esse tema. E quando eu falar de psicopatia ou psicopata, chamar um profissional de psicopata, nós temos que entender que não é nenhum termo pejorativo, e sim é um termo técnico voltado na área da psicologia e da psicanálise. Tá? Então, sem ofensa, mas nós vamos entender que há sim muitos psicopatas na aviação, e esses 2 acidentes que nós vamos comentar aqui deixa bem claro esta posição. Então, parabéns a Ana Beatriz Barbosa da Silva pelo seu brilhante trabalho que nos ajuda muito. O nosso assunto aqui, sem falar sobre aspecto técnico, tá? 2 acidentes, um deles ocorrido em outubro de 2018 e o outro ocorrido em março de 2019. Apenas 5 meses de diferença entre um e outro. Mas, segundo os psicopatas, né, é o mesmo acidente. Se nós analisarmos, é o mesmo acidente. O que aconteceu? Em outubro de 2018, morreram 189 pessoas e depois, em março de 2019, morreram 154 pessoas, totalizando em 346 pessoas, e esses 2 acidentes deveriam ter sido evitados. E a psicopatia aeronáutica permitiu que 346 pessoas morressem. Os 2 acidentes totalmente evitáveis, sendo que esse último aqui seria mais evitável ainda, que foi similar ao primeiro. Então vamos ver o que é que ocorreu. 2 aviões, né? O primeiro acidente foi na Indonésia, a Lion Air, e a segunda foi na Etiópia. Os 2 acidentes envolvendo uma aeronave do mesmo tipo, que era o Boeing 737 MAX. Tá? Então, os 2 em situações bem semelhantes, né? Situações quase iguais. Logo após a decolagem, os 2 aviões, a tripulação dos 2 aviões perderam totalmente o controle, o avião tornou-se incontrolável, praticamente a baixa altitude, condições climáticas totalmente favoráveis ao voo, ou seja, não teve nenhuma força, nenhum fator externo que contribuiu para esse acidente. E o que foi que fez com que esses 2 aviões, logo após a decolagem, viessem em mergulho na vertical, sendo que o da Etiópia nem velório teve. O da Etiópia veio numa velocidade de 900 km por hora. O impacto foi tão grande que não houve velório. As pessoas fizeram ali uma homenagem no local, que não teve resgate. O primeiro, menos mal, né? Morreram todos também, mas caiu no mar, então conseguiu resgatar alguma coisa ali. Quando é que começa esse acidente? Vamos entender quando é que começa esse acidente. Então a Boeing, ela fez em 96, 97, ela fez um pacto ali de junção, fusão e assim por diante, e adquiriu a McDonnell Douglas, né, que fazia o DC-10, DC-8 e assim por diante. E por que, Calazans? Que aqui começa o acidente. Na realidade, começa o acidente porque houve uma mudança de mentalidade. A cultura de segurança de voo da Boeing, isso que eu estou falando, vocês vão ver no filme, no documentário da Netflix, tá? Os engenheiros, tá? Eu não trouxe aqui os depoimentos porque não é a nossa finalidade. Mas assistindo o vídeo, vocês vão ver ex-técnicos
ex-engenheiros afirmando o que eu estou falando aqui. Então, na junção, houve muitas mudanças e a cultura de segurança, a partir de agora, foi por água abaixo. Tá? E aí, olha que coisa interessante. Lucro acima de tudo. Essa mudança, né, com outros CEOs, outros diretores, outros gerentes, mudou a ótica da empresa, da Boeing, construtora de avião. E interessante, eu preciso afirmar que no Brasil, não muito tempo atrás, nós tínhamos uma empresa que tinha vários lemas, sendo que o lema número 1 era lucro acima de tudo. Né? E aí a gente fica muito preocupado, né? Porque o lucro está acima da segurança. Esse lema foi muito debatido. Lucro acima de tudo. E mais absurdo do que o lema era as argumentações, as explicações que os diretores davam quando nós questionávamos. Eu tive a infelicidade de ver vários diretores dando aí os seus depoimentos. Era horrível. Pior do que o lema, repito, era as explicações. Para quem estudou Ana Beatriz, Mentes Perigosas, começa a entender a psicopatia em ação. O que é psicopatia? Você tem uma dissonância cognitiva, você tem algo em conflito e você não aceita isso e você começa a apresentar mecanismos de defesas que são argumentos para defender. Então, no Brasil, embora a Boeing não tinha esse lema por escrito, mas na prática ficou bem claro. Tá? E a mudança, a base era em Seattle, passou para Chicago. E essa mudança foi muito questionado pelos funcionários, pelos colaboradores, mas deixou bem claro que a empresa quis um distanciamento, né? A parte administrativa da empresa, a parte financeira da empresa, quis um distanciamento dos funcionários. Né? E aí, esse grande impacto, os funcionários, a parte técnica, que tinha uma autonomia técnica, perde. Até uma das engenheiras falava, quando eu, técnica, engenheira, falava que o avião não podia decolar ou concluir, ele não era concluído. A engenharia, a parte técnica, tinha sim uma boa autonomia. E essa autonomia se perdeu. Parece coisa simples, a fusão das empresas, tá? A mudança da sede. Parece, essas coisas, né, parecem simples, mas tem toda uma psicopatia por trás disso aí. Tá? E aí eles calaram a técnica. É isso que aconteceu. Por favor, assista ao documentário e vocês vão ver ali os técnicos falando. Então, proibiram, por exemplo, manifestação deles, manifestação técnica, até mesmo fazerem relatórios. Eu já vi esse filme em vários lugares. Então, nós vamos falar daqui a pouco dos... Né? Lembrando que isso aqui começou em 1996, 97. O acidente se deu 2018 e 2019. Então, o acidente começa bem antes, né? A latência do acidente. E uma coisa interessante, né? Esse aqui é Paul Graham. Paul Graham, ele fala sobre a técnica do debate. Qual a melhor forma de você debater, qual a pior forma de você debater. A pior forma de você debater, eu não vou entrar em detalhes aqui, é quando você sai do aspecto das ideias, dos argumentos e começa atingir as pessoas. Então eu não gosto da ideia da pessoa e ao invés de eu debater a ideia, eu debato a pessoa, o seu burro, o seu ignorante, desprezando ou neutralizando as pessoas. Essa psicopatia aeronáutica fez isto, anulou os técnicos. Para que vocês tenham ideia, tem um engenheiro que deu um depoimento na Netflix, e ele fala uma coisa muito importante, que as pessoas que começaram a debater fazendo valer a segurança de voo, tiveram seus salários diminuídos, transferências e até mesmo demissão. Então, a preocupação deles agora era com produção, vender. A preocupação agora é o Wall Street. Então, olha só,
se um técnico apresentasse um problema técnico que inviabilizasse o voo, a produção de uma aeronave, esse técnico não poderia mais se manifestar nem verbalmente, nem por escrito, né? Então, o debate da pirâmide, né, a pirâmide do debate, deixa bem claro. Isto é, sim, um claro, profundo sinal de psicopatia. A coisa foi tão grave que em um dos voos, né, eles acharam, depois do voo, uma escada aqui na empenagem. Lembrando que a empenagem é uma parte muito importante da aeronave. Gente, pessoal, deixar esquecer uma escada dentro da empenagem é a mesma coisa que um cirurgião esquecer uma tesoura dentro da barriga de um paciente após a cirurgia. Isto é gravíssimo. Isso foi apontado como uma das consequências. Ou seja, o acidente não ocorreu em 2018 e nem 2019. 2018 nem 2019. O acidente começa bem antes e a gente vai vendo o sinal. A psicopatia, ela vai dando sinais. Nós vamos observando os sinais pelos gestos das pessoas, pelos comportamentos, pelas condutas e também pelas palavras, tá? E olhando esse documentário, vendo como os diretores se pronunciavam, nós podemos perceber isso aí. E aí começa uma coisa bem interessante. Em 2003, a Airbus, uma construtora também, de avião europeia, supera a venda, o número, né, de aviões, de vendas. Então, pela primeira vez, a Airbus vende muito mais. E aí, né, as coisas começam a se complicar. A Boeing quer produzir. Lembra que agora a preocupação da Boeing não é mais segurança de voo. A preocupação da Boeing agora é produção. Wall Street, quanto vai valer as ações. Inclusive, os engenheiros estavam numa linha de produção, tinham que bater metas. O número de engenheiros, inspetores, diminuiu drasticamente. Então, quando precisava de um inspetor para aprovar o serviço de um mecânico, agora os mecânicos, entre si, poderiam um ou outro aprovar o serviço do outro. Então, isso aí, para quem conhece manutenção, foi por água abaixo. 2003, a Airbus vendendo mais avião, a concepção da Boeing se intensifica em relação à produção e não mais à segurança. E aí, 2010, aí foi a gota d'água. 2010, a Airbus produz aí uma aeronave, né, com essa classificação Neon, ou Neon aí em brasileiro e em português, Neon. E aí a Boeing fica sapateando, tá? Qual foi o grande desfecho aqui? O desfecho foi que a Airbus produziu um avião com motores muito econômicos. Lembrando que o gasto de combustível é elevadíssimo, se tratando de avião. A economia faz com que a aeronave seja mais produtiva, tenha uma comercialização bem maior. E a Airbus fez isso. Quando a Airbus fez isso, a Boeing precisou competir. E aí eu acho que o acidente acelera. Por que acelera? Porque esse aqui é um avião que foi batido, lembrando que isso aqui não é um Boeing, tá? Também, pelo que a gente percebe, foi acidentado, asa quebrada, já não tem os motores. Mas vamos lá. A Boeing, então, faz um avião para competir com o Airbus. Só que levaria muito tempo para certificar a aeronave. E aí ela levaria, para que a gente tenha uma ideia, umas 7, 8, até 10 anos para projetar e concluir uma aeronave. Ela não queria perder esse tempo. Então ela agilizou. Os engenheiros consideraram uma situação muito perigosa. Por quê? Eles utilizaram Boeings, segundo os engenheiros,
Lembrando que o Boeing 737 era o carro-chefe da Boeing. Eles não teriam tempo de produzir, projetar uma outra fuselagem. Então eles pegaram basicamente a mesma fuselagem do 737, com poucas alterações, para ganhar tempo. Nesse momento, eles instalam esses motores, que são mais econômicos, mas esses motores eles eram bem potentes. E a preocupação da Boeing é fazer com que aqueles motores, durante o voo, tivessem uma inclinação muito elevada. E quando a aeronave tem uma inclinação muito elevada, ela estola e perde a sustentação e cai na vertical. Este era o receio deles. Como é que eles vão, então, fazer um mecanismo que possa evitar esse ângulo de ataque bem elevado e depois a perda de sustentação, tá? E aí eu gosto dessa expressão bíblica, né, que fala: ninguém deita vinho novo em odres velhos, né? Então o que é odre? Odre é um material, né, um recipiente feito de pele de animal. Havia nos tempos bíblicos, uma norma que não se deve colocar vinho novo em odre velho. Por quê? O vinho novo ele tem uma fermentação muito grande e essa fermentação era de tal forma que o odre, essa pele sendo velha, não resistia e se rompia e perdia tanto o vinho quanto a pele do animal, o odre que é o recipiente. Claro que isso não foi falado nesse acidente, mas nós queremos dizer o seguinte, que quando se coloca um motor de alta, elevada tecnologia, última geração, em uma fuselagem velha, estava fazendo a mesma coisa. Tá? Então, estava colocando um odre, motor vinho novo, né? Um motor novo numa fuselagem velha. Não tem como dar certo. No aspecto bíblico, diz que vão se romper os dois, vão se perder os dois, tanto o vinho quanto o próprio recipiente. A mentalidade é esta. Eles quiseram inovar com uma estrutura velha. Não deu certo. Tá? A gente vai explicar por que não deu certo. E aí, pessoal, nós temos aí o tal de MCAS. Eu não vou explicar o que é MCAS, não vamos entrar em detalhes. Mas o MCAS, olha só que coisa interessante. Qual era o medo mesmo? Eu tenho que fazer um avião, Boeing, eu tenho que fazer um avião rapidamente. Não tenho tempo para fabricar outra fuselagem, projetar outra fuselagem. Então eu vou colocar um motor mais econômico, mais potente na fuselagem velha, ainda que tivesse alguma alteração. Agora fiquei com medo, porque o motor é muito potente. Pode provocar aqui um ângulo de ataque elevado, perda de sustentação. Então, para evitar essa consequência, eles criaram o MCAS. O que é o MCAS? MCAS é um dispositivo que evita todo esse procedimento, evita esse efeito, esse fenômeno. Então, com o MCAS, é um dispositivo, não vou explicar detalhes técnicos, mas o MCAS seria isso, é um sistema que, caso a aeronave viesse a ter um ângulo de ataque bem elevado devido ao motor potente, esse sistema por si só ia estabilizar a aeronave. Mas só que tem um detalhe muito importante aqui que nós precisamos explicar. Quando você tem um sistema novo, quando você tem uma alteração, várias coisas, mas vamos destacar duas coisas muito importantes. Uma delas é que ela precisa passar por um processo de certificação. No caso, a FAA, Federal Aviation Administration, que é o órgão regulador, este órgão tem que autorizar. Então, ela vai passar por um processo de certificação. O processo de certificação levaria mais tempo. Lembrando que é uma aeronave de fuselagem velha, vamos dizer assim. E outro fator muito importante, que os pilotos deveriam conhecer esse sistema e deveriam ser treinados em simulador de voo. E aí, o projeto iria se inviabilizar. Não seria mais viável esse projeto. Olha, se eu tenho pressa, concorrendo com o Neon, com o Airbus, eu tenho pressa de produzir aeronave, certificar e colocar a aeronave no comércio, no mercado, eu não posso
trabalhar com esse sistema, ou pelo menos o sistema não pode ser exposto. E aí a psicopatia entra em ação. Não vamos falar para ninguém. Não vamos falar para a FAA que nós temos esse sistema e nem os pilotos vão ficar sabendo. Então, eles instalaram um equipamento, um dispositivo ou um sistema que deveria ser certificado pela FAA e também os pilotos deveriam ser treinados. Então, ocultaram, simplesmente ocultaram. Pessoal, o buraco é mais profundo. Há, por trás disso, toda uma conduta muito mais grotesca. Eu estou aqui simplificando tudo o que aconteceu. Então, em síntese, foi isso. E aí, o que aconteceu? Durante o voo, esse sistema entrou em pane. É por isso que as duas aeronaves, logo após a decolagem, elas entraram numa situação totalmente atípica e depois mergulharam. E os pilotos que não conheciam esse sistema, não sabiam que a aeronave tinha sistema, nem foram treinados, ficaram totalmente alheios ao que estava acontecendo. Eles não conseguiram detectar o que estava acontecendo, identificar e muito menos agir de tal modo. Tá? Então, ignorância e treinamento. Tudo por questão de lucro acima de tudo. Segurança, não sei onde que está nesse espaço aí. Então vamos eliminar treinamento e vamos evitar a certificação. Evitando esses dois detalhes, nós conseguimos agilizar e colocar a aeronave no mercado e dinheiro para nós é mais importante e dinheiro está acima da segurança. E o ganância, tá? Metas, os engenheiros, a produção eram engenheiros, gerentes, diretores, eram cobrados a produzir mais aviões, houve uma redução do número de profissionais, meta, produzir mais com menos. Né? E quem é da aviação sabe que isso... Né? Ações, Wall Street, é o que estava em questão. Wall Street, lembrando que é o coração financeiro de Nova York. Tá? Redução do pessoal, nada por escrito, vocês não vão escrever nada, todo o relatório, tudo aquilo que precisar ser relatado, né? Aí já era, o acidente começou bem antes. Aí tem uma outra coisa, né, muito interessante. Espera aí, pessoal, as coisas, elas são, eu vou falar, mais pior do que nós imaginamos, né? Mais pior, se é que existe essa expressão, mas... O sensor do sistema, ele era colocado aqui no lado esquerdo do avião. Né? Então, para o avião evitar essa atitude, havia um sensor externo. Né? Só que o ideal é que houvesse sensores nos dois lados. Tá? Nós somos especialistas em aeronavegabilidade e nós sabemos que todo o sistema de avião tem que ter redundância e segregação, ou seja, tem que ter dispositivos múltiplos e separados, independentes um do outro, para que, se um desse pane, a redundância, ou seja, um outro, deveria ter um outro do lado direito. A inoperância de um, tá? E seria suprida pela operância, né, a operacionalidade do outro. E isso não teve, só colocaram em um. Eu, que não sou engenheiro, mas sou especialista em segurança de voo e aeronavegabilidade, isso aí é um dos princípios básicos. E eles falharam com isso. Não dá para aceitar que um projeto da década de 2000, 2010 pudesse ter essa falha. Isso não é falha de projeto. Tá? Isso aí é uma omissão proposital, não é um ato involuntário. Isso não é culpa. Tá? Isso não sai da esfera da culpa. Como é que você faz isso? Sem contar que os pilotos não sabiam do que estava acontecendo. Tá? E aí, qual foi o problema? O problema é que, logo após a decolagem desses dois aviões, o sensor ficou inoperante, deu uma falha do sistema, e os pilotos tiveram informações imprecisas. As informações não eram reais. Então, olha que coisa interessante. Então, o piloto tinha informação de velocidade, e o avião não estava naquela velocidade. Tinha informação de stall, né,
alguns sinais sonoros luminosos começaram a aparecer e os pilotos identificavam uma anormalidade, mas aquela anormalidade apresentada não era verdadeira, não era real. Então apresentava baixa velocidade, e o avião não estava em baixa velocidade. Estou dando aqui um exemplo. E aí o piloto, que não sabia do sistema, não sabia de toda essa concepção de projeto, não soube identificar, não conseguiu, eles não conseguiram identificar. Isso no primeiro acidente, vamos enfatizar o primeiro acidente. E a aeronave acabou perdendo ali a sustentação. Tá? Depois, olha só, que coisa impressionante. 5 meses, né? 5 meses de um acidente para o outro. No segundo acidente foi a mesma coisa, em março de 2019. Aqui no primeiro acidente, de 2018, a empresa começou a culpar os pilotos. Não era, olha só que coisa, pessoal, isso aqui não é grave, isso aqui é gravíssimo. A empresa sabia, estava ciente do erro de projeto, não tinha a menor dúvida. E quando houve acidente, ela sabia o que ocorreu. E mesmo assim culpa os pilotos, alegando que os pilotos não tomaram a atitude correta. Que atitude correta? Os pilotos não sabiam do sistema. Quando você tem um sistema novo que deveria ser certificado, não só o sistema é inserido também todo um projeto de treinamento. Olha, se der esse problema, a ação corretiva é essa e o piloto deve ser treinado. Querendo agilizar a venda, ocultaram tudo isso aí. E os pilotos, como é que os pilotos eles são culpados? Isso aqui, para quem lê Ana Maria Beatriz, é o básico da psicopatia. O que é psicopatia? É quando você não assume o seu erro e passa a culpa para os outros. Esse é o princípio, e eles fizeram isso. Culpar o piloto, lembra, né? O primeiro foi na Indonésia, Lion Air, culparam os pilotos. Depois, entre o primeiro e o segundo acidente, eles até alertaram, aí toda a comunidade aeronáutica souberam do problema, senão até hoje não saberiam, e aí eles falaram da medida, o que fazer, né? O que fazer em caso de inoperância do sistema MCAS. E no segundo acidente, a tripulação tomou as medidas orientadas pela própria Boeing. E vocês acreditam que mesmo assim o avião caiu. E nesse segundo momento, já tendo 189 pessoas mortas, a Boeing, novamente agora na Etiópia, atribui a culpa aos pilotos. E chegou-se à conclusão que os pilotos, pensa bem pessoal, que coisa mais doida, que o piloto teria 10 segundos para identificar o problema e fazer a correção. 10 segundos, isso é catastrófico, é impossível. Em 10 segundos. Imagina só, você está voando, de repente uma pane, você tem que identificar qual que é a pane. Fogo no motor, despressurização, queda de potência, as panes são infinitas. Você tem que identificar a pane e qual é a medida corretiva. Chegou-se à conclusão que eles teriam 10 segundos. Isso é impossível. Embora, nesse caso, no segundo acidente, a tripulação, o copiloto, por exemplo, ele tomou a medida proposta pela Boeing e mesmo assim um acidente ocorreu. E neste caso, no primeiro caso e no segundo caso, a Boeing também atribuiu culpa aos pilotos. É muita psicopatia. É uma atitude psicopata que não dá para entender. Tá? Procedimentos. Indonésia era uma ignorância, né? Os pilotos não sabiam. Na Etiópia já sabia. Contudo, tá? Qual a diferença? Aqui já tinha uma medida corretiva e mesmo assim não foi suficiente. E aí, nós vamos passar por uma expressão muito interessante que eu chamo de pecado original. Para quem crê em Bíblia, para quem não crê, é interessante essa história. O que acontece no pecado original? Deus dá uma orientação para Adão, né, não coma do fruto. Adão, ele comeu do fruto. Quando Deus vem se apresentar, buscar ali, conversar com ele, ele fala. Deus percebe, Adão percebe que não cumpriu, não obedeceu à regra, às ordens, às orientações, e Adão fala, foi a mulher, ou seja, já coloca a culpa na
mulher? Foi a mulher que tu me deste. Ou seja, então Adão, que descumpriu uma regra, ele coloca a culpa em Deus, que foi o regulador, e na mulher. E a mulher também não se faz de rogada quando ela é questionada. Não, não fui eu não, foi a serpente. E assim, isso, né, é que nós chamamos de pecado original, é o princípio básico da psicopatia. Você desobedece uma regra, desobedece uma norma, há uma dissonância cognitiva, há um conflito, e você usa um mecanismo de defesa, que pode ser negação ou atribuir a outra pessoa. Na aviação, isso é claro, isso é normal. Então, pecado original, que hoje nós podemos entender dentro da psicopatia, ou seja, uma atitude, uma conduta psicopata. E a Boeing, nos dois casos, teve esta conduta, ok? Não foi erro de projeto, e foi erro de operação, negativo. Foi erro de projeto. É interessante que nós fazemos uma pergunta. Antes de fazer a pergunta, eu gosto de jogar para a fase da área da psicanálise, né? Freud explica, né, mecanismos de defesa. Um deles é a negação. O que é mecanismo de defesa? Você tem uma incoerência entre a sua conduta e uma determinada norma. Esta incoerência gera um conflito, gera um confronto. Então, o caso de Adão. Qual foi a incoerência? Ele tinha uma ordem, uma orientação, uma regra, uma norma. Descumpriu. Então, a ação está de forma incongruente com a norma. Aí gera um conflito. Ao invés de assumir o erro, Adão joga a culpa para Deus e joga a culpa para Eva. Na realidade, quando há esse conflito, essa dissonância, você vai criar um mecanismo para se defender. Um dos mecanismos é a negação. Então, eles negaram o tempo todo, além do fato de transferir a responsabilidade para outras pessoas. A negação na aviação é uma coisa absurda. No Brasil, nós tivemos em 2006, 29 de setembro de 2006, um acidente da Boeing Legacy, o voo 1907, Boeing da Gol, que mataram 154 pessoas. E depois, em 17 de julho de 2007, nós tivemos outro acidente com Congonhas, mataram 199 pessoas. Ou seja, nós tivemos 353 pessoas mortas em menos de um ano no Brasil. O absurdo que nós vimos é que autoridades aeronáuticas, tanto militares quanto civis, logo após esses acidentes, declaravam pela mídia que o Brasil era seguro, em se tratando de aviação, que tinha os melhores índices de segurança de voo do mundo. Falei, alguma coisa está errado comigo. Inclusive, eu era controlador de tráfego aéreo em Congonhas, tive a infeliz oportunidade de presenciar esse acidente. Mas alguma coisa me espantou. Eu estava ali em Congonhas, eu vi a aeronave em chamas, com quase 200 pessoas a bordo, né, ali. E aí uma autoridade aeronáutica fala para mim, na mídia, que Brasil é seguro. Isso é psicopatia. Nós tivemos 353 pessoas mortas em menos de um ano e o Brasil é seguro? Não tem nem Isso é negação, isso é psicopatia. Uma das psicopatias um dos mecanismos de defesa é a negação. Não tem como você negar. Foram 2 acidentes em menos de um ano. E os 2 acidentes mataram 353 pessoas. E eu não estudei acidente. Infelizmente, eu vi esses acidentes. Então, na aviação, nós temos essa conduta e, para mim, foi o ponto básico, né? No primeiro acidente, se eles tivessem assumido a responsabilidade, suspendido os voos, não teria tido o segundo acidente. Existe uma cultura na aviação da segurança de voo, uma filosofia que segurança de voo não se deve punir, mas pode matar e pode morrer. Preste atenção aqui que eu vou fazer um parênteses aqui. Segundo a filosofia, segundo a cultura de segurança de voo, quem é da aviação sabe disso, não. A punição ela atua contra os princípios da segurança. Balela.
Para quem está na aviação há 40 anos, isso é uma balela, isso é uma falácia. Nós não podemos mais assumir isso. Então você não pode punir. Quando você fala que não pode punir, preste atenção, pessoal, isso é uma assunção de uma conduta, de um comportamento totalmente psicopata. Porque a pessoa que não quer assumir, ela não quer responsabilidade, ela não quer responder por aquilo que ela fez. Então, o que está acontecendo hoje? A aviação não quer punir, quer passar pano, quer... lembrando que são todas profissionais da aviação envolvidos na aviação. Então eles querem, é uma máfia para se proteger. O que acontece? Eles não querem se punir. Então quando a Boeing não assumiu, os diretores não assumiram o papel, negaram, utilizando mecanismo de defesa da transferência, da negação, eles estão enquadrados nessa filosofia. Não se deve punir, porque a punição atua contra. Mas então pode matar. Então pode morrer. Esta filosofia não encontra respaldo dentro da psicanálise e nem da psicologia. Lembrando que, como especialista em psicologia forense, eu posso dizer que a comunidade aeronáutica está doente. Ela está na sala da UTI, na UTI da psiquiatria. E está grave aqui a coisa. Não se pode punir, mas pode matar e pode morrer. Tá? Aí a pergunta que nós fazemos é a seguinte: onde está a FAA? Quando eu falo da FAA, onde estão as autoridades aeronáuticas dentro da aviação mundial e até mesmo no Brasil? Porque nesse caso aqui, o segundo acidente, morrendo ali 157 pessoas, poderia ter sido evitado. Inclusive, no relatório, desculpa, no documentário, um dos parentes falam isso. Como é que a FAA, sabendo no primeiro acidente, a FAA descobriu muitas coisas. E por que a FAA não suspendeu o voo? Se tivesse suspendido os voos, 157 pessoas teriam sido poupadas. E, pessoal, se nós estudarmos a investigação que a FAA fez, já, pelo menos inicial, já teria condições de suspender. E a gente vê uma diretora da FAA no documentário que, olha só que coisa mais doida, tanto antes do segundo acidente como depois. Nós não temos ainda elementos que possam levar à suspensão dos voos. Espera um pouquinho. Morreram 189 pessoas no primeiro acidente, 157, e não tem ainda elementos que comprovem que há um erro de projeto? Precisa que morram mais pessoas? E a própria FAA fez ali um estudo e que cairia mais um avião a cada 2 anos. Aí, cada 2 anos. A pergunta é, precisamos esperar mais aviões caírem? E aí o Congresso americano entrou em questão. Né? Então a decisão, olha que coisa mais interessante. Sai da segurança de voo, sai da comunidade aeronáutica e entra para a comunidade política. A segurança de voo não está mais nas mãos dos psicopatas. Tá? E lembrando que o Trump, que era presidente na época, Trump, foi o primeiro presidente a fazer isso. Ele suspendeu a operação dos MAX nos Estados Unidos. Então precisou o americano. E aí eu pergunto, o que as autoridades aeronáuticas estão fazendo? Não estão fazendo nada. Lembrando que o psicopata, nós que trabalhamos com esses tipos de pessoas, o psicopata, a pessoa que tem uma alteração psicológica, ela normalmente não consegue se identificar. Então, é o outro médico, é o outro profissional que tem que fazer esta identificação. O louco vai dizer que não é louco. Tá? Então, é um outro profissional que tem que fazer essa análise. A aviação hoje não tem mais condições de fazer essa análise. Por si só, não tem. Então, a segurança de voo tem que sair da mão dos psicopatas, que eles não querem ser punidos, mas podem matar, e eles esquecem que eles estão morrendo também. Então, o Congresso americano aqui deu um show, no sentido de entender que a investigação feita por eles também foi muito interessante. A investigação realizada pelo Congresso americano, principalmente pelo Senado. E aí, repito, a segurança de voo, eu vou falar mais do Brasil,
Ela está na sala, eu achei que estava na sala da enfermaria. Ela está doente faz tempo. Eu achei que ela estava na sala da enfermaria, mas não. Ela está na sala da UTI. E segundo um colega meu, que ela já saiu da UTI, já está na sala da necrópsia. Eu falei para ele, não pode estar. Porque na necrópsia, aí eu vou falar como especialista em investigação criminal. Um corpo só vai para a necrópsia quando há dúvidas sobre a causa da morte. Na aviação não há mais dúvida sobre a causa. Há uma certeza, psicopatia. Então, quando um corpo morre na UTI, o médico não encaminha para a necrópsia porque ele mesmo faz ali o laudo da morte. A aviação não precisa ir para a sala da necrópsia para fazer e investigar a causa da morte. Nós já sabemos. E não é na segurança de voo. Hoje, há exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos, está na política, na justiça, tá? E também na saúde. No caso aqui, psicologia, psicopatia, neurociências e assim por diante. A comunidade aeronáutica está totalmente perdida. E eu acho interessante, como estudante e especialista em neurociências, a neurociência chegou à conclusão que quando uma pessoa é corrigida e aceita a correção, há uma neuroplasticidade, há uma transformação no cérebro da pessoa e também na mente. Coisa interessante. Quando a comunidade aeronáutica, a exemplo que aconteceu com a Boeing, não aceita o que ocorreu, se você não aceita um erro, não tem como corrigir. No Brasil, estou gravando isso aqui em junho de 2024, nós batemos agora recordes em mortes em acidentes aéreos da aviação geral. Agora, batemos o recorde. E vamos bater mais recordes, pois a comunidade aeronáutica está doente, não consegue mais discernir suas condutas e seus comportamentos. Assim sendo, mais pessoas morrerão cada vez mais e a segurança de voo, ela no Brasil, ela está sofrendo de psicopatia. Então, a segurança de voo ainda que permaneça na comunidade aeronáutica com os profissionais, mas tem que ter uma visão política, tem que entrar aqui na justiça e uma saúde. Nós precisamos fazer alguma coisa com... eu trabalho com peritos aeronáuticos, inclusive, repito, um encontro de peritos aeronáuticos, nós vamos revisar aqui esse acidente, tá? E os peritos aeronáuticos têm reclamado uma coisa muito, muito interessante. Calazans, quando nós vamos trabalhar tanto na política como na justiça, principalmente na justiça, nós não conseguimos informações. Pessoal, assista o documentário. A Boeing rejeitou o máximo possível todos os documentos, relatórios. Então, no Brasil não é diferente. Os peritos têm reclamado que quando eles vão fazer investigação, como perito do juiz, do promotor, do delegado, seguradora, o problema está aqui, tá? Reter, ocultar, omitir, sonegar informações é uma conduta da psicopatia, tá? Então, os peritos no Brasil têm sofrido muito. E no caso da Boeing, ela, para o Senado americano, ela sonegou as informações o máximo que pôde. Então, uma máfia, a verdadeira caixa preta, tá? Verdadeira caixa preta. Tá? Eu gosto, já o segundo texto bíblico que eu cito aqui, porque haverá homens amantes de si mesmo. A carta Paulo ao Timóteo. Então, hoje nós estamos vivendo um momento mundial que o amor às pessoas foi por água abaixo. A própria Bíblia diz que o amor aos próximos seria um sinal dos tempos pelos quais nós estamos passando. Então, o dinheiro acima de tudo, as ações acima de tudo, 346 pessoas morreram, não tem problema não há problema. Então, isso é um ato psicopata. Tá? Então, estamos vivendo momentos, né, em que morreram 189 pessoas no primeiro acidente. Não, quietinho, ninguém fala sobre Miquéis, tá tudo certo, a aviação é segura. E nós, quando a gente
Assista o documentário. Estou insistindo para você assistir o documentário. Quando os diretores da Boeing vão falar sobre os dois acidentes, eles falam que não, nós somos a empresa muito segura. E, inclusive, quando depois, né, os aviões ficaram suspensos de voar, 20 meses, e quando eles retornam, os diretores fazem um depoimento, e o depoimento daquele diretor para essa coisa é totalmente inaceitável. Ele começa a falar da segurança de voo, que a Boeing era isso, que era aquilo, e nenhuma menção às pessoas, às famílias, ou pouca, desprezível. Então a gente vê que o ser humano ficou em segundo plano. Bem, pessoal, nós estamos caminhando para o final do nosso bate-papo aqui, no nosso SampaCast. Lembrando que esse caso nós não estamos esgotando, não tem como esgotar aqui. Lembra que eu não falei do aspecto técnico, eu falei apenas sobre aspectos psicológicos, que eu chamo de psicopatia aeronáutica. Isto aqui não é apenas comum nos Estados Unidos, na aviação geral no Brasil. Essa semana eu recebi um comunicado que a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, ela fiscalizou e comprovou que uma empresa aérea, uma empresa de manutenção, uma oficina, estava instalando e produzindo peças de avião, peças clandestinas. Isso aconteceu, repito, agora, em junho de 2024. E eu não posso aceitar que uma empresa possa ter peça clandestina. Se eu quiser falsificar uma camisa, está totalmente errado, ilegal, imoral. Mas a falsificação de uma camisa não leva ninguém à morte. Agora, falsificar peças de avião, não dá para entender. Quem faz, produz, comercializa e quem também adquire e quem compra. Então nós estamos dizendo que os grandes acidentes aeronáuticos não aconteceram por questões técnicas. Também, mas o que está por trás disso, o soft skill. É muito comum em acidente aeronáutico as pessoas perguntarem: foi falha mecânica ou falha humana? Não existe falha mecânica. Existe falha humana. Tá? Quando falhou. Não falhou. Toda falha técnica tem um humano por trás. Ou que erro de projeto, ou que não fez a manutenção. Então essa falha humana, essa falha técnica, ela é praticamente inexistente. Ou não fez a manutenção corretiva, ou não fez a manutenção preventiva, ou quando fez de uma forma equivocada. Então, por trás de uma falha técnica, sempre tem um ser humano. E a aviação está sofrendo um péssimo momento. Lembrando que nós estamos falando de Boeing, hein? Vocês imaginam nas oficinas que nós temos aí ao redor do Brasil. Mas nós vamos comentar sobre outros acidentes em que a conduta ela tem sido desprezível. Estamos finalizando, lembrando que nós vamos colocar no nosso canal do YouTube um encontro com os peritos, onde pilotos, engenheiros e também mecânicos e investigadores de acidentes vão falar sobre este acidente. Para mais informações, o nosso curso de perito aeronáutico e outros cursos na área da aviação, você faz contato com o calazans.daniel@gmail.com e também o nosso telefone que é Zap 986936733. No nosso site, você tem lá várias concepções, podendo ser perito aeronáutico e também ser membro da Academia do Direito Aeronáutico, onde você vai ter direito ali a vários cursos gratuitos e outros cursos com descontos especiais. Faço o convite para que você seja um dos nossos peritos. Na galeria de perito no nosso site você encontra esta sessão. Ok? Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.